As eleições municipais estão marcadas para o próximo dia 15 de novembro em todo o Brasil. Os eleitores votarão em candidatos a prefeito e vereador. A votação no Brasil é obrigatória e o eleitor é livre para escolher se o seu candidato, se tem ou não um candidato, se vai escolher por um candidato, podendo optar por votar em branco ou anular o seu voto. Mas qual que é a diferença entre isso? Qual que é a diferença entre eles? A advogada eleitoral Veridiana Castro tira essas dúvidas pra gente agora ao vivo. Bem-vinda à nossa casa, Veridiana. Muito bom dia para você do outro lado. Obrigada, muito obrigada. Uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, Veridiana, dia 15 de novembro, o dia D, né? Para quem vai às urnas, para quem está se candidatando, né, a algum cargo eleitoral. E aí a gente se depara duas opções, né? Porque a gente não, o candidato não é obrigado a escolher o candidato A, candidato B. Ele tem ali duas saídas, né? O eleitor, ele tem duas escolhas, além de um candidato, que é o voto branco e o voto nulo, né? Vamos começar pelo voto branco. O que ele significa? Então, é muito tranquilo, podemos entender isso aí, essa distinção, e além de ser muito tranquilo, é muito importante entender para que serve, o que realmente significa cada um, né? O voto em branco para ser bem objetivo e bem simples no posicionamento, é quando você vai à urna eletrônica e tem aquela teclinha lá escrita branco, e você clica e confirma. Dali você está registrando o seu voto branco, tá bom? E o voto nulo, Veridiana? O que acontece com aquele eleitor que votar no nulo? O eleitor que escolhe, que opta, por algum motivo que ele tenha, né, de votar nulo, de anular o seu voto, é simplesmente quando ele vai até a urna eletrônica, realizar o seu direito de voto, de livre escolha, e ele digita um número que não corresponde a nenhum número de candidato deferido pela Justiça Eleitoral. Entendi. Por exemplo, então, eu posso apertar o 00 lá, né? Exatamente. Ele digita um número qualquer que não corresponde a nenhum candidato deferido, ou mesmo não deferido, né? Porque é possível também um candidato participar das eleições, até da propaganda, de todos os meios, estando como subjúdice. Mas esse é o voto nulo. O eleitor propriamente anula o seu voto. Não é anulado pela Justiça Eleitoral. Entendi. Agora... Lembrando, que tem que lá e vir na tecla confirma. Ah, entendi, muito bem. Agora, qual que é a principal característica desses dois? E há como, sei lá, durante a apuração, alguns desses votos ser usado como um critério de desempate? O voto branco ou o voto nulo favorece, chega a favorecer algum candidato? Então, olha só, essa é uma ótima pergunta e é uma das maiores dúvidas em relação ao voto nulo e branco. Dúvidas e medos, né, por aí. Porque o eleitor, às vezes, não está, vamos dizer, se sentindo representado, né, pelo político que ele escolheu nas campanhas anteriores e pelo que estão aí, né, e ele vai e decide, não, eu não vou votar em ninguém. Então, eu vou escolher branco ou nulo, mas se eu votar branco, ainda existe um mito, que isso é uma coisa realmente verídica, de que você, o eleitor, quando vota nulo ou branco, vai para algum candidato. Isso não é verdade, tá, gente? Vamos acabar com essa situação de uma vez, vamos entender. Porque esse voto, quando ele é teclado e confirmado, branco, quando ele é teclado um número qualquer, que não corresponde a nenhum candidato, e confirmado no verde, na teclinha verde, esses votos eles são contabilizados apenas como estatística para averiguação da própria Justiça Eleitoral. Você, eleitor, você exerceu o seu direito de votar, mas ele não vai para nenhum candidato, tá? Isso é seguro, você não precisa ter essa preocupação quanto a isso. Então, os votos que serão realmente contabilizados, computados para que seja eleito algum candidato escolhido por esse eleitor que foi lá e digitou o número correspondente e existente,
são apenas os votos válidos. Entendi. Agora, como que funciona, gente, Veridiana Castor, que estamos conversando hoje, advogada eleitoral, como que funciona a apuração dos votos para cargos majoritários, né? Olha só, os cargos majoritários, eles são eleitos por maioria absoluta. Isso consta no artigo 77 da Constituição Federal. O que for a votação válida, 50% mais um, elege o candidato majoritário. Já os vereadores são eleitos pela votação no sistema proporcional, tá? E esse ano, vale destacar, que a gente está sempre lembrando que foi uma novidade, que não existe essa questão de coligação para esse ano para o sistema proporcional. E o que isso muda na vida do eleitor? Eu vejo a principal mudança em relação à questão do proporcional, no caso, que foi a grande mudança, que não tem mais coligação para esse ano, é que nós podemos ter aí mais opções de candidatos que puderam entrar, concorrer, disputar as eleições. Então, o eleitor vai poder verificar mais propostas, mais diversidade de candidatos com essa frequência, porque não foi exigida uma coligação, que isso, às vezes, nesse sentido proporcional, ele pode dificultar um pouco. Então, eu vejo essa como uma das principais características boas em relação às opções aos eleitores. Entendi. Porque, às vezes, eu vou te falar que, às vezes, as pessoas, a gente fica muito assim, não tenho candidato, eu não tenho opção. Em relação aos vereadores, nós temos bastante opções, e principalmente especificada a respeito desse ponto. Entendi. O critério para eleger o cargo majoritário é diferente, principalmente na eleição desse ano, para eleger um vereador, né? É uma organização diferente, uma distribuição diferente, né? Explica pra gente como que funciona. Porque nem sempre o vereador vereador A foi mais votado, não quer dizer que ele vai realmente assumir ali uma vaga na Câmara de Vereadores. É isso? Essa contagem, nem sempre o mais eleito, ele consegue realmente se sobrepor e atingir uma cadeira no legislativo, realmente. Esse critério é utilizado numa contabilização entre o quociente eleitoral e o quociente partidário, que é uma regrinha bem complexa e bem restrita, que ele é usado para verificar quem é que foi mais... quem conseguiu atingir o quociente eleitoral, que hoje é exigida a questão de 10% no mínimo, e quem não conseguiu para ficar como suplente. Então, é uma regrinha bem complexa e é possível a gente dar uma explicação melhor sobre isso fazendo a regrinha. Mas é exatamente pelo quociente eleitoral e quociente partidário. Entendi. Agora vamos criar uma suposição aqui para finalizar, né? A sua participação hoje aqui esclarecendo dúvidas para a gente sobre esse assunto. Vamos supor que estamos numa cidade X do Brasil, né? E essa cidade tem X habitantes. 50% desses habitantes, ou mais de 50% desses habitantes, decidiram boicotar as eleições. Decidiram votar todo mundo nulo. Vamos combinar voto, gente? Vamos votar todo mundo nulo, né? O que acontece? O candidato mais votado, nesse caso, né, onde a maioria dos eleitores naquele ano votou nulo, ele pode assumir ali o cargo de prefeito ou uma outra providência, uma outra medida é tomada a partir daí? Então, muito bom, muito bom. Estava mesmo aqui querendo falar sobre esse assunto mesmo, que você chegou ao ponto que eu também estava pensando em comentar. Então, olha só, essa questão, mas eu já vi situações em que a eleição foi sim anulada, mas isso ocorre, sabe, quando? Lá no Código Eleitoral a gente tem um artigo 224, tá? E ele realmente trata da nulidade numa eleição, que é exatamente como esse exemplo que você acabou de colocar, né? Então, em caso de fraude, em caso de compra de votos, e houver uma condenação desse candidato que foi eleito por esse meio irregular, por esse meio ilícito, nessa hipótese que não interfere na escolha livre e espontânea do eleitor, tá, de votar nulo ou em branco. Nesse ponto, a Justiça Eleitoral, por decisão judicial, ela vem e tem todo o poder, o arcabouço de anular e convocar uma nova eleição, que é considerada como eleição suplementar.
E esse período em que vai ocorrer essa eleição suplementar, a partir desses eventos irregulares, ela depende também da medida da condenação desse candidato que foi eleito. Aí pode haver cassação de registro, Entendi. né? Ele vai ser impossibilitado, sim, logicamente, de exercer o mandato se ele foi eleito, né, nesse caso. Ô, Veridiana, muito obrigado pela sua disponibilidade. Queria que você deixasse o seu Instagram, né? Para o público de casa que quiser tirar ou esclarecer algumas dúvidas. Pode deixar para o pessoal que está acompanhando o nosso programa de casa. Certo. Então, o meu Instagram é a Veridiana R. Castor, ADV. Lá, realmente, eu costumo postar algumas informações sobre o direito eleitoral, que é uma das áreas que eu trabalho, e é uma área que eu sou muito apaixonada. Muito obrigado, Veridiana. E muito obrigada a todos pela oportunidade, obrigada a todos que estão assistindo a gente. Tá vendo, gente? Aí na hora de